só há um pastor, um só é o nosso pastor, e esse é o Salvador. As pessoas esquecem que só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem, e vão atrás de líderes religiosos, vão atrás de pastores mentirosos, de pessoas que enganam os outros a troco de dinheiro, não lendo na própria Escritura que muitos seguiriam as suas dissoluções, pelos quais o caminho da verdade seria blasfemado. Não leram na Escritura que no final dos tempos surgiriam inúmeros falsos profetas e que enganariam a muitos, se possível for, enganariam até os escolhidos. E aí fico triste, porque muitos não são os escolhidos, porque estão se deixando enganar por essas pessoas. Não percebe que não são enganados os que estão no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, em religiões esotéricas e outras religiões. Não, esses não estão enganados, esses sabem o que estão fazendo. Enganados são os que acham que estão servindo ao nosso Criador, mas servem ao homem. Que Criador é esse que fez o céu, a terra, fez toda essa maravilha e precisa do seu dinheiro para a obra dele continuar? Você não vê que isso não tem lógica? E a Escritura não apoia isso hora nenhuma. Não há nada que possamos fazer por ele hora nenhuma. Que Deus idiota é esse, que gosta que você fique batendo palmas, que fique cantando para ele e ele se alegra em ver você cantar? Esse não é o meu Deus. E eu creio que também não deva ser o seu, porque o meu Criador, aquele que deixou escrito para mim como me conduzir na Escritura, ele diz que ele nunca folgou com essas coisas. O que ele quer é a misericórdia, é o amor ao próximo. Naquele grande dia, ele vai perguntar assim: olha, eu tive fome e você me deu de comer? Eu tive sede e você me deu de beber? E você talvez dirá: não, mas eu estive na igreja, eu obedeci ao homem que você botou para poder eu obedecer, eu cumpri meus votos, eu dei o meu tudo, eu fiz o que eu podia lá pela igreja, eu fiz a sua obra. E ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Amado, o que você está servindo nesses locais não é o Criador. Essas coisas todas estão acontecendo, você está vendo que o fim está próximo. Do jeitinho que estava na Escritura está acontecendo. E nos templos, o que você ouve falar? Prosperidade, o amanhã vai ser melhor do que hoje, você vai ter sua casa, eu te revelo que teu emprego está surgindo. O povo todo indo em busca de coisas materiais. E esses cães gulosos, que Isaías chamou de cães gulosos, disse assim: esses cães são gulosos, são pastores que andam adormecidos, adoram tosquenejar. Cada um só pensa em lucrar, cada um se torna pela sua denominação. Esses cães gulosos que Isaías já denunciava na sua época, o seu profeta, são exatamente esses que te puxam para esses lugares, invertendo a Escritura. Ide e falai é o contrário de vinde e escutai. Você está indo para escutar esses caras. Nessas sinagogas de Satanás está escrito: todo aquele que se diz judeus, tem práticas de judeus, imita judeus e não é judeu, é sinagoga de Satanás. Coisa de templo era coisa de judeu no passado, que ia naquele templo de Salomão. Os nossos servidores do Salvador mortos nas arenas, crucificados em Roma, atropelados por cavalos, esses que sofreram a vida toda por pregar a verdade e que, pasmem, foram exterminados num período antes de Constantino por Diocleciano, foram totalmente exterminados. Esses nunca frequentaram o templo, porque não participavam da safadeza daqueles homens do templo. Mas eles vão dizer: não, Pedro e João entraram no templo. Sim, entraram. E no mesmo dia que eles disseram para aquele cara: não tem ouro nem prata, e que ele subiu no templo, eles pregaram. Quase 5.000 almas reconheceram que aquele lixo não servia para nada e saíram da denominação daquele povo. Tanto que os líderes lá daquela religião prenderam os dois, deixaram os dois presos e julgaram e iam matá-los se eles não fossem libertos pelo próprio Criador. Assim, amado, leia a Escritura que ninguém te engana, porque esses homens que estão aí, eles não estão preocupados em te falar a verdade, nem do que está acontecendo e nem das coisas da Escritura, mas eles mentem terrivelmente. Quando eles dizem: não deixai vossa congregação, como é costume de alguns, leia o texto todo e vai ver que Shaul, Paulo, está falando para você não largar a graça, ou seja, a nova aliança, e voltar para a lei de Moisés e fazer prática da lei de Moisés como o dízimo, porque o dízimo é lei de Moisés. Você não sabia? Está escrito: porque pela lei de Moisés, apenas os levitas têm direito de tomar o dízimo, embora todos os judeus lá tenham nascido do lombo de Israel, todos os hebreus. Agora eu pergunto: seu pastor é hebreu? Ele nasceu direto daquela nação? Ele é judeu? Ele é alguma coisa disso? Somente
Os levitas tinham direito de tomar o dízimo segundo a lei de Moisés. Dízimo é lei de Moisés. Eu quero que um cachorro desse, um cão guloso desse, me mostre na Escritura onde que dízimo é dinheiro. Onde tem dízimo de dinheiro. E o dízimo foi ordenado para o povo de Israel, para Israel, no período de Israel, até a vinda do Salvador. Quando o Salvador morreu, ele disse: o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as pedras se fenderam. Mas esses cães gulosos só lê a primeira parte, dizendo que o véu se rasgou, não falam que as pedras se fenderam, para não derrubar o templo deles, onde eles te arrecadam muito dinheiro. Assista os nossos DVDs, meu amado. Você vai conhecer muito mais coisas de acordo com o que está escrito, e não com o que esses cães gulosos te ensinam. Esses que são mais terríveis que a Globo, que te manipula, que te engana, porque a Globo acaba com a sua vida terrena, esses caras acabam com a vida espiritual. Esses são mais terríveis que os Illuminati, que os Illuminati colocam satélite para cair na tua cabeça, mas estes jogam de cabeça no buraco, com seu entendimento ficando cauterizado, mente cauterizada, lavagem cerebral, extorquem teu dinheiro. Esses são mais terríveis que o diabo, porque o próprio Satanás, quando esteve no deserto, ele sugeriu ao Salvador que se atirasse lá embaixo. Mas esses homens, na época do Salvador, pegaram o Salvador dentro da sinagoga, arrastaram até um alto do monte e tentaram jogar o Salvador lá de cima até embaixo. Só não conseguiram, a Escritura diz que é porque não era chegada a hora. Assim eles demonstram que são piores que Satanás. Qualquer hora, quando eles caírem nas garras de Satanás, eu temo de saber o que Satanás fará com esses homens, porque eles têm mentido muito, colocado muito a culpa no Satanás e feito coisas piores do que os próprios Satanás. Amados, às vezes eu fico muito triste ao observar o modo pelo qual as televisões, a mídia, faz o nosso povo de idiota. E fico muito mais triste ainda quando vejo que o povo realmente corresponde e se enquadra como perfeitos idiotas. Por exemplo, no caso das sacolinhas, que foi o assunto inicial aqui desse trabalho, você sabe muito bem que o grande poluente do meio ambiente, o grande vilão, não são as sacolinhas que eram dadas nos supermercados, mas o próprio plástico que essas indústrias poderosas dos Illuminati vêm produzindo discriminadamente. Assim, as televisões nos fazem de idiotas. E aí nos aconselha a trabalhar com a reciclagem. E aí nós vemos pelo próprio YouTube, pela internet, diversas pessoas pegando essas garrafas de lixo, garrafa PET, fazendo abajur, fazendo brinquedo, fazendo utensílios, fazendo decoração com esse lixo, dizendo que é reciclagem, adornando as suas casas com um monte de lixo de garrafa PET. E quando você vê a televisão filmar a casa dos ricos, dos artistas, você não vê um desses objetos lá. Isso não é para eles fazerem, é para você fazer, porque eles te fazem de idiota. É uma forma que eles têm de dizer que o lixo que eles produzem e ganham muito dinheiro produzindo, vão agora servir para decorar a sua casa. E quando eu vejo então esses vídeos na internet, de pessoas inventando coisas, fazendo tipo de arte com garrafa de plástico PET, eu fico muito mais triste do que quando eu vejo eles próprios fazendo a gente de idiota. Porque eu vejo que as pessoas se colocam realmente na condição de idiota. Meus amados, eles pensam, inclusive, em reaproveitar as peças de satélites dele que caem na Terra para tornar mais barato o envio deles. De satélite, a reciclagem deles é outro tipo de reciclagem. Cai na sua cabeça, te mata e eles reutilizam para colocar lá em cima para cair de novo na sua cabeça. Esse é o plano deles. Você viu aqui nesse trabalho a reportagem internacional falando sobre isso. Assim eles te iludem agora, fazendo com que você perca seu tempo, se distraia, tentando fazer objetos de decoração com os lixos que eles produzem. Não poderiam continuar utilizando as garrafas de vidro? É incômodo levar ali uma garrafa de vidro de volta para comprar um refrigerante? Talvez até seja, mas você não gostaria de pagar um preço pequeno para perpetuar mais ainda a sua existência nesse planeta e deixar que esses caras se afundem no lugar de obterem lucros abusivos, fazendo você de trouxa, te iludindo e te enganando? Ah, meu amado, o pior de tudo isso é que esse lixo que eles produzem para você transformar em decoração para a sua casa não é nada diante do lixo que eles estão colocando lá em cima. Tudo que sobe tem que descer.
Mas eu fico realmente muito triste de ver que o povo se enquadra como perfeitos idiotas na mão da mídia. Dois objetos bem diferentes apareceram no norte do Maranhão. Os moradores dizem que viram quando os objetos caíram do céu, mas ninguém sabe ainda como eles foram parar ali. Ninguém sabe ainda o que é a bola estranha que aparece nestas imagens feitas pelos moradores da pequena Anapurus, no norte do Maranhão. A esfera parece ser de ferro, meio queimada e com um tipo de rosca na parte de cima, uma esquisitice só, que teria caído do céu num terreno da zona rural e com o impacto derrubado 2 árvores. Os moradores contam que viram uma bola de fogo caindo. Em seguida, ouviram um estrondo. Foram procurar nas redondezas e encontraram o tal objeto não identificado. Uma história bem parecida com a contada pelos moradores de uma outra cidadezinha, a 300 quilômetros de onde a bola estranha apareceu. Foi em Tufilândia. O objeto, que parece uma placa de metal, ficou cravado numa árvore. Tem os moradores de algumas cidades do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, avistaram uma grande bola de fogo que atravessou o céu e provocou um forte clarão. Segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, o fenômeno pode ser avistado em outros estados do país. Uma misteriosa explosão feriu 8 pessoas e deixou uma mulher morta na Argentina. Segundo a polícia, a vítima era uma peruana que estava na cidade visitando a família. De acordo com testemunhas, uma bola de fogo caiu do céu durante a madrugada e atingiu a cidade de Esteban Echeverría, próximo a Buenos Aires, e também destruiu casas e carros. Olha, por enquanto ainda não há hipóteses confirmadas não. Várias pessoas disseram ter visto algo estranho no céu. No momento ficaram assustadas, depois emocionadas. Alguns disseram que parecia uma imensa bola de fogo amarela e vermelha, do tamanho de um carro aproximadamente. Outros que já parecia uma estrela cadente com fumaça. O objeto ainda não foi identificado, mas já foi visto também no Espírito Santo, no Nordeste e em Belo Horizonte. No dia seguinte ele voltou até o local e viu que constatou que a área estava realmente destruída pelo fogo. As imagens são, no mínimo, curiosas. É um mistério mesmo, porque ninguém sabe, viu, Evaristo e Sandra, o que causou esse acidente. Um mistério. O que provocou esse rombo enorme no prédio, a perícia ainda não sabe. E nem o Corpo de Bombeiros, que já fez 2 vistorias no edifício, consegue entender. Podia ter uma caixa d'água ali, olha, não era o caso. Não há indícios de que tenha alguma trinca, alguma coisa que indique que o prédio inteiro venha a cair. Ainda não dá para ter certeza, saber exatamente o que provocou essa tragédia. Quando esses caras vão dar a notícia que um desses lixos deles caiu aqui na Terra, eles se fazem de cínicos, de desentendidos. Ora, essas emissoras de TV nos acostumaram a entender, a achar que eles sabem de tudo, que eles nos informam tudo, que eles estão no controle de tudo. E quando cai um desses objetos que vem do terreno deles, que é favorável a eles, que é algo que eles próprios se beneficiam, eles se fazem de desentendidos. Utilizam o método que o nosso ex-presidente utilizava, de se esquivar, dizendo apenas que não sabe de nada. Isso é revoltante, meu amado. Isso é para você pegar esse veículo de comunicação, que é esse aparelho de televisão, e jogar fora. Você acha que você não pode viver sem um aparelho de televisão? Eu vivo sem aparelho de televisão desde que eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio em 1981. Eu vivo sem o aparelho, não vou dizer para ver DVDs, mas para sintonizar em um canal, seja ele por assinatura, seja ele qual for, desde essa época que eu não sintonizo. Comecei não sintonizando só a Globo e logo depois passei a não ligar a TV para nada. Assim, meu amado, eu sei que você pode viver sem a televisão. Existe uma grande diferença da internet para a televisão. Na televisão, você não poderia nunca estar me assistindo, porque eu não poderia falar essas coisas lá. Você só me assiste porque é pela internet. Assim, existe uma diferença muito grande. A internet é um veículo de transporte de 2 pistas, ida e volta. Assim eu consigo falar para um grande público e você também consegue falar para um grande público. Mas o único acesso que nós temos nesses veículos de comunicações tradicionais como a TV é o acesso de receber, de ficar esperando eles trazerem as notícias para nós. Porque temos que nos alimentar das mentiras e dos lixos deles. Mas você não poderia nunca, por um canal de televisão, você colocar o seu ponto de vista. Porque você não pode colocar uma TV no ar. E muito menos você pode falar na TV deles. Eles não vão deixar você falar a verdade lá. Se você colocar uma TV no ar, algo que é da natureza, as ondas artesianas, as leis deles que eles fizeram para te
atrapalhar, vão te proibir e você será preso. Você não